eu sou a Ju Beal e você está no Podcast da Ju. Hoje nós temos um novo episódio e só para lembrar vocês, a gente já está com todos os episódios no YouTube e no Spotify. Então segue lá a gente, entra lá, curte, compartilha e também se você quiser ver alguém aqui comigo para a gente bater um papo muito legal, ou se você quiser participar, entre em contato que vou trazer você aqui para contar um pouco da sua história de vida ou dar super dicas interessantes para o pessoal. Hoje o meu podcast tá muito especial também. Eu tô muito feliz com as pessoas que eu estou trazendo e elas aceitarem o meu convite. Porque a mulher que eu trouxe hoje aqui, empresária, professora, consultora, ela tem uma agenda bem concorrida. E ela aceitou meu convite, então eu tô muito feliz. Hoje eu trouxe para conversar com a gente a Isabela Deschamps. Oi, Isa. Oi, Ju. Oi. Eu que fico feliz de ter sido convidada. Tá famoso esse podcast. Então, Isabela Deschamps, formada em farmácia, administração, professora, consultora. Conta aí pra gente, melhor você mesmo se apresentar aí pro pessoal um pouquinho. Tá bom. Então, a minha primeira formação foi em farmácia. Aquela coisa, 17 anos, tem que decidir o que vai fazer no futuro. Naquela época não existia a possibilidade de, depois muda de curso. Tinha que escolher o curso que ia seguir para a vida toda. E aí eu gostava, na verdade eu fiz farmácia porque eu queria fazer bioquímica de alimentos, que é um curso que tem depois de farmácia, né? Farmácia com habilitação em bioquímica. Aí eu fiz farmácia, nunca gostei muito de farmácia. Na época tinha uma loja de roupas, tu vê, acho que tudo já me levava para o caminho da administração. E tinha uma loja de roupas com a minha mãe, mas não sabia fazer gestão de nada. Minha mãe é funcionária pública, pedagoga. Sim. Mas enfim, a gente tinha loja. Mas já estava no empreendedorismo, né? Desde nova. E aí fiz farmácia. Então a sua mãe tinha uma loja de roupa e você já trabalhava com ela. Isso. Aí depois saí, me formei em farmácia e conheci meu marido, que era formado em administração. Você é de Floripa? Eu sou de Floripa. Esse sotaque lindo, adoro ouvir ela falar. Aí eu conheci meu marido, que morava em Tijucas. E aí já mexendo os pauzinhos, ele arrumou uma farmácia para trabalhar em Tijucas quando eu fazia habilitação em tecnologia de alimentos. E aí eu fui fazer o meu estágio em São João Batista, numa usina de leite. Aí foi por isso que eu me mudei para Tijucas, a gente ainda era namorados. Você saiu de Floripa, foi para Tijucas. Isso. Pra quem não sabe, é bem pertinho bem aqui pertinho, de Balneário 50 também, quilômetros de Floripa a Tijucas e Tijucas a Balneário, nós 30. Sim. Aí me mudei para Tijucas e eu tinha muita vontade de continuar estudando e nós dois decidimos fazer mestrado na engenharia de produção, na área de logística. Sim. Que não tinha nada a ver com farmácia, né? Quer dizer, até tinha, quando fala de distribuidoras, de farmácia, Sim. tem até. Mas nunca pensei em me tornar professora, dizia, não tenho paciência para dar aula. Sim. Enfim, ficamos no mestrado, terminei o mestrado em logística, me apaixonei pelo mundo acadêmico, pelo mundo científico, pesquisa científica, quis me tornar professora, não conseguia, porque eu era formada em farmácia, e o MEC não deixa ser formada em farmácia e ser professora de um curso de administração. Nisso, a gente já tinha uma empresa de venda de computadores, a Casa da Informática, em Tijucas. Eu ajudava meu marido na empresa, na parte financeira. Já na parte financeira? Já na parte financeira. Ele foi professor de matemática financeira há muitos anos na universidade, então ele era muito bom em números. E eu sempre gostei de número, então os números sempre fizeram parte da nossa vida, era normal. Todas as nossas decisões pessoais sempre foram muito pensadas, muito estudadas, muito calculadas. Enfim, comecei a trabalhar com ele, trabalhava em farmácia. Eu nunca tive um emprego só. Por isso que na quarta-feira eu fui conversar com os alunos e ele disse, mas como é que tu consegue analisar uma empresa, depois outra? Tu fecha a planilha de uma e abre do outra, não bagunça a tua cabeça? Eu disse, acho que é porque eu fiz isso a vida inteira. Então pra mim é normal, né? E a gente tem uma característica disso, né? A gente é mulher. A gente gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Bem isso, bem isso. E aí, nessa de ser formada em farmácia, com mestrado em logística, não conseguia dar aula. Eu trabalhava com meu marido, a gente brigava muito, porque eu nunca concordava com ele, aquela coisa, né? Marido e mulher e tal. E ele dizia, Isabela, por favor, vai fazer administração.
Tu precisas entender algumas coisas que tu não entende, não adianta. E aí eu já tinha 30 anos, tive minha filha fazendo administração, minha primeira filha, fiz grávida, tive ela. Você tem 2 meninas, Tenho né? 2 meninas, Aí fiz o curso de administração e no dia seguinte da minha banca, eu fui chamada para dar aula. Estava só esperando eu terminar o curso para poder ser professora. E aí entrei no mundo acadêmico, fui professora em diversas disciplinas de administração, mais voltadas na área de logística, né, que é do mestrado. E marketing, eu também tenho um MBA em marketing. Que é, na verdade, uma coisa liga com a outra, uma né? coisa liga com a outra. E aí comecei a dar aula, aí trabalhava numa farmácia, sempre fazendo um monte de coisa. E trabalhava com meu marido, aí ele disse, agora tu entendes, aí a gente parou de brigar. Ainda briga, né? Mas não tanto. Outras coisas. Outras coisas. Mas... Quando perde no beach tennis. Quando perde no beach tennis. Agora eu tô mudando pro pádel, tá? Não tem ninguém jogando beach tennis comigo. Então você tá indo pro pádel. Tá. Mas enfim... meu marido, Tijuca é uma cidade pequena, ele sempre foi envolvido com a associação comercial, ele sempre passou muita credibilidade no negócio dele, o nosso negócio sempre foi crescente, assim. As pessoas começaram a pedir ajuda para ele. Ai, Alex, me ajuda nisso, eu tô com uma dificuldade na minha empresa e tal. Ele não conseguia, ele também trabalhava o dia todo e dava aula de noite. Sim. Aí ele dizia assim, e eu tinha uma agenda mais flexível, eu não batia, né, eu não ia todos os dias na empresa. Sim. Aí ele começou a dizer, não, peraí, eu não posso, mas eu vou mandar minha esposa. E a gente trabalha juntos, ela entende tudo. E foi assim que eu entrei no mundo da consultoria. Da consultoria. Aí primeiro prestei consultoria para uma empresa, e sempre na área de finanças, sempre eu e ele trocando muita figurinha, muita ideia. Então, na verdade, as empresas contratavam uma consultora que vinha 2, né? Vinha 2 no pacote. Ele só não ia na empresa, eu que ia. Então a farmácia você realmente abandonou. Aí chegou um momento que eu cancelei, eu cheguei a pedir afastamento lá no conselho de farmácia, tudo, hoje eu não exerço mais nada. E tá totalmente pra parte de consultoria financeira e planejamento. Isso, Aí o que aconteceu foi que no começo eu tinha uma empresa, 2, porque eu ainda tinha empresa, a gente, né, trabalhava, eu tinha minhas filhas pequenas. Eu fui dizer assim, a minha profissão é consultora de empresas, quando eu me mudei aqui para Balneário, há 2 anos. Sim, e o que trouxe vocês aqui para Balneário? Porque aí nesse meio tempo, nós não tínhamos uma empresa de informática que vendia computadores e mudamos para um provedor de internet. O nosso provedor, ele foi crescendo ao longo dos anos e a gente recebeu uma proposta para vender para a Unifique, que é um provedor grande aqui da região, né? E aí nós vendemos o nosso provedor para a Unifique. O meu marido, no momento da venda, o combinado era que eu sairia totalmente da operação e ele ficaria trabalhando ainda mais 1 ano, pelo menos. Ele acabou ficando 1 ano e 10 meses, eu acho, na Unifique. E aí não tinha mais nada nos prendendo a Tijucas com o trabalho. Tinha ele, mas aí ele não era mais o dono da empresa, né? Sim. E aí nossas filhas crescendo, a gente queria ter uma vida um pouco diferente, lá é tudo muito tranquilo, pacato, né? Vai crescendo, é bom. E eu acho que também aqui tem uma posição estratégica, né? Perto de Itajaí, Blumenau, Joinville. Acho que fica mais fácil até, né? Para atender os empresários. Isso, mais fácil. Aí a gente se mudou para cá, para trazer as filhas para estudar. E eu, no momento em que eu me mudei, porque como eu considero o associativismo algo muito importante na vida de um empresário, eu descobri que meu prédio é em cima da Cibalc. Né? Nós já trouxemos aqui a Kátia, que é a presidente da Cibalc, para falar. E aí já me associei na Cibalc, já comecei a conhecer pessoas, a fazer contato, comecei a investir mais nessa minha profissão. E aí o negócio começou a funcionar, e aí eu já não tinha mais a preocupação, só tenho que ter uma empresa, porque senão eu não dou conta dos meus negócios, eu não dou conta das minhas filhas, as filhas começam a crescer. Aí agora eu posso de verdade abraçar a profissão que eu tanto amo. E eu amo o que eu faço. Sempre, eu acho assim, eu acho o empresário a pessoa mais extraordinária que existe. Ele leva lambada dia e noite, de todos os lados. Aqui aqui é muito difícil. De tudo quanto é lado, né? É do governo, é do cliente, é do fornecedor, é do funcionário. É como se ele fosse um bicho-papão, né? Como se ele fosse o malvado da história o tempo todo. Sim. Mas o nosso país, ele não gira economicamente se não tiver esse empresário disposto
Claro. a botar a cara na rua Exato. todos os dias. Tem gente que sai da CLT e fala, agora eu vou ser dona do meu próprio negócio. Nem imagina que vai trabalhar Muito. 10 vezes mais, né? E até se você tem funcionário, tua responsabilidade aumenta mais ainda, que tem várias famílias sob sua responsabilidade. Sim, né? bem isso. É aquele preocupação do funcionário. Meu Deus, se eu não tiver dinheiro para fazer a folha no dia 5, o que eu vou fazer? Exatamente. Tem o fulano que está passando dificuldade, tem o né? Mas é gratificante também, né? Você ter o seu negócio, você fazer e ver crescer e tudo. E o teu papel enquanto consultora financeira ou fazer... Assim, pode explicar pra gente qual que é a diferença ali entre o planejamento, consultoria para planejamento e consultoria financeira? Tá. É que quando eu entro assim, a pessoa me chama geralmente porque ela tem um problema financeiro. Geralmente, um empresário, ele me chama na sala dele e diz assim, não tá sobrando dinheiro no caixa e eu preciso saber aí quando onde que é. o calçado aperta, Isso. que ele vai te chamar. Quando ele começa a ver que não consegue honrar, geralmente é assim, né? Não consegue honrar com os compromissos, começa a ter dificuldade, ou pagar juro muito alto, ele sinaliza que precisa chamar alguém. O certo seria antes, né? O certo seria antes. Aí, quando eu entro na empresa, eu digo assim, calma, nós vamos analisar todo o teu financeiro. Então, a gente organiza. Muitos não têm o fluxo de caixa organizado, não fazem uma conciliação bancária, que é anotar numa planilha, num sistema, onde ele tiver todas as entradas e saídas, dividido por categorias, para saber aonde que realmente, da onde entra e de onde sai o dinheiro. Sim, até porque às vezes é só ele, né? Às vezes ou ele é a só esposa, ele. ou ele é um filho, e é ele mesmo que tem que fazer tudo isso. E Isso. acaba nem priorizando isso, né? Isso aí mistura a conta pessoal com a conta da empresa. Isso. Porque, claro, naquela correria, paga de uma conta, paga de outra, não pensa. Não tem dinheiro naquela Não tem conta. dinheiro E naquela não... conta, paga de outra. Então é uma salada, né? Aí eu tento separar as contas, financeira e a jurídica. Geralmente eu começo assim, como a gente divide todos os lançamentos em categorias, eu coloco a categoria Prolabore, eu digo assim, se tu não tens o Prolabore fixo, mas pelo menos todo o dinheiro que sair da tua empresa, que seja para um pagamento teu, pessoal, tu vais colocar como Prolabore. Sim. Só assim ele já descobre quanto que ele tira por mês, Sim. porque nem ele sabe. Não. Nem ele sabe quanto que ele gasta por mês para a vida pessoal dele. Assim, o que tu vais fazer com esse dinheiro não me interessa. Sim. Não interessa para a empresa. Mas eu preciso saber que tu tirasse esse dinheiro para uso pessoal. E o contrário também, porque às vezes ele usa o dinheiro pessoal para pagar um conto da empresa. Também. Isso também está errado. Também. Eu digo, não, tu até podes usar, mas depois tu pega da empresa. Entendi. E tu diz aonde tu gastasse. Foi para pagar um combustível, foi para pagar um almoço para um fornecedor, sei lá. Então é essa orientação da parte financeira, o controle. O controle saber financeiro. da onde que vem a receita e as despesas. Isso. E ali, nesse momento que tu consegue organizar e visualizar a empresa em números, aparece o problema dele financeiro, de onde vem. Se é o custo muito alto do produto que ele está fabricando, está revendendo. Ou do colaborador. Ou se é uma folha, né, uma folha de pagamento muito elevada, ou se são os custos fixos, ou se é o juro que ele está pagando para o banco, ali vai aparecer, porque se tu colocar uma entrada a cada 100 mil, por exemplo, 100 mil de entrada, 55 foi de custos, depois mais 30 de folha, mais 5 de juros, aí tu, pelas porcentagens, tu começa a ver se aquilo ali é relevante ou não, se influencia. E ali aparece o problema. Feito isso, aí a minha parte financeira, ela praticamente deixa de existir nesse diagnóstico. Depois eu consigo fazer eu vou fazendo uma análise financeira mensal. Tem muitos que me pagam mensalmente para eu fazer essa análise mensal. Todos os meses. Todos os meses. Controle. Eles me mandam, eu entro no sistema, eu pego todas as receitas e despesas, coloco numa planilha de análise financeira e vou analisando mês a mês. Vai ajudando a organizar ali o dia a dia. Isso, e aí a gente vai se planejando para os próximos meses, no financeiro. Mas assim, se eu vejo que o que falta para ele é vender mais, assim, então peraí, tá na hora de investir em marketing. Sobra dinheiro no caixa? Sobra. Então vamos contratar uma empresa de Então marketing. não é só um diagnóstico financeiro. Você Não. dá as diretrizes para ele resolver o problema dele ali. Isso. E acontece quando você vai fazer assim uma análise financeira, você descobrir que o problema não é
o quanto ele tá arrecadando é só a falta de controle dele? Sim. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu já ouvi falar uma vez assim, não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Isso. Mas, esses dias ela foi fazer uma palestra pra gente, ali na Cibalc, no Núcleo da Mulher, e passou várias dicas, até a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso, né? Não só para empresários, mas para parte de controle financeiro pessoal, que eu acabei pensando, não é só também quanto você gasta, é o quanto você tem controle disso, né? Isso. Porque você pode até gastar pouco, mas às vezes você gasta errado. Às vezes você... Então você nem consegue escolher no que gastar, no que não gastar. Isso, né? Bem isso. Aquilo que eu falei, né, quando a gente se encontrou, que existe a regra do 50, 30, 20. Do teu dinheiro pessoal, 50% deve ser para tuas despesas fixas, que é condomínio, aluguel, energia elétrica, escola de filho, coisas que não tem de saúde, que não tem como fugir. Não tem como fugir. 30% deve ser pro teu lazer. E isso inclui saídas em restaurante, barzinho, cinema, viagens. Alimentação do dia a dia também não? Não, aí a alimentação do dia a dia é meio fixo, tá, né? E 20% para investir, que aí é onde entra a história de investir em ações, em renda fixa, em imóveis, e que também deve ser pulverizado. Para que isso? Diversificado. Para que isso? Para tu pensar, fazer um planejamento de futuro. Porque tu não vai querer trabalhar com a mesma intensidade hoje e daqui a 20 anos. Tu não consegue. E até porque isso também é um diferencial meu na minha consultoria. Eu digo assim, eu não sou aquele consultor motivador que fica lá, vamos trabalhar. Eu quero faturamento de tanto nessa semana. Não. Eu prezo muito pelo equilíbrio. Como eu tive empresa por mais de 20 anos, e a gente sempre, eu principalmente, eu sempre priorizei por ter uma vida pessoal fora o trabalho, e eu acho que isso é o segredo para o sucesso, para tu ir trabalhar feliz. Então eu passo isso muito para os meus empresários. Tá bem, tá com fluxo de caixa bom, vai, pega um final de semana, pega teu marido e tua esposa, vão viajar. É porque senão não dura muito tempo, né? Não consegue, isso, aí fica estressado, fica nervoso, aí começa a não render no trabalho. Tem que ter um equilíbrio. E aí nesse negócio do planejamento financeiro pessoal, quando tu fala assim, gastar errado, quando começa a ver que não sobrou para o investimento, ou não tá dando para fazer essa regra do 50, do 30 e do 20, a pessoa primeiro ela mexe no 20, no investimento, ela desiste. Sim. Que é porque lá no futuro. Então a gente não consegue fazer uma imagem, um planejamento de muito longo prazo. É do ser humano, né? Sim. É algo que eu só vou usufruir daqui a 20 anos. Então ele corta aquilo dali. Ou ele começa a cortar o lazer, que é aquilo que eu falei, também está errado. Porque a vida não é só trabalhar e pagar boleto. Né? Então eu digo assim, então o certo é tu tentar mexer na tua conta fixa, na tua despesa fixa. Como mexer na despesa fixa? Às vezes está morando de aluguel, um aluguel muito caro, poderia se mudar, ou pega um plano de saúde que seja de outra empresa, não quer pensar, estuda um plano de saúde que seja um pouco melhor, ou não come tanto fora no dia a dia, cozinha para semana, sabe? Corta alguns gastos, verdade. né? Geralmente a gente vai lá no final, no que essa parte que eu guardo, esse mês eu não posso guardar nada, não sobrou nada. Isso. Né? Só que acho que é mais por falta de controle. É falta de controle. Né? De controle do que de... Depois vamos dar umas dicas aí de aplicativos, que você fez nosso workshop, que eu achei bem legal. Isso. E acontece essa questão dessa falta de controle só em empresas pequenas? Ou também acontece em empresas grandes? Não, empresas grandes também. Também acontece. É claro, eu não atendo empresas muito grandes, né? Mas eu atendo empresas com faturamento mensal de 700, 800 mil reais. Que já são empresas grandes. Que têm um faturamento alto. Mas eu tenho empresas que faturam isso e elas têm de contas a pagar mais do que os 800 que elas faturam. Sim. Né? Então é porque em algum momento ela se perdeu. Sim. E aí a gente faz um planejamento para tentar diminuir o endividamento, quitar as dívidas, diminuir juro. A gente faz um planejamento para poder fazer isso. Porque em algum momento ela precisou vender abaixo do preço de custo dela, que isso acontece e a empresa não percebe. Sim. Porque não pode perder uma venda, não pode perder um mercado. Tá vendendo pouco, todo mundo tá fazendo promoção, ela vai lá e faz e nem sabe se pode. E nem sabe se pode. Entendeu?
entendeu? Entendi. E acontece, né? Claro. Então, e você atende toda a região aqui? Toda a região. Agora eu tô com um cliente em Lages, estou atendendo online também. Agora já fica mais fácil, Fica né? mais Atender fácil. clientes de longe. Isso, mesmo daqui às vezes eu faço reunião online, eu não faço todas presenciais. Eu também trabalho em casa, eu aprendo a mexer no sistema de todas as empresas que eu trabalho. Sou obrigada. Nossa, mexer no sistema já é complexo. Imagina se vários, né? Mas assim, aí eu mexo no financeiro, né? Sim, Aprendo a mas mexer mesmo no assim, né? financeiro. Pra quem já trabalhou com sistema sabe que quando muda o sistema da empresa Não, é um caos. Tem uma que a gente está mudando o sistema, eles estão querendo assim sair todo mundo correndo. Eu já passei por essas transições de sistema. É horrível, é horrível. Ninguém gosta. Não, ninguém gosta. Imagina ter que ver vários, né? Aí eu aprendo, mexo, aí eu faço muito acesso remoto, né, no sistema para poder. E aí eu fico de olho, né, se eles estão lançando, se não estão lançando. E é muito engraçado, Ju, porque assim, a gente no final parece que é uma babá. Quando eu viajo, eu aviso para meus clientes, olha, nos próximos 10 dias eu vou estar fora. Eu acho que tá acabando a bateria desse. Pode tirar desse daí então, já vamos ficar aqui, ó. Eu faço aqui mais. Nos próximos 10 dias eu vou estar fora, tá? Aí a gente só vai se reunir quando eu voltar, tá? Aí quando eu chego de viagem, eu adoro. A primeira coisa que eu faço é entrar no fluxo de caixa de todos eles pra ver como é que tá. Aí a maioria parou de alimentar no dia que eu saí de viagem. Você tem que deixar tarefa. Aí eu começo a me perguntar, ei, tu fosse viajar comigo? Não, porque tu atualizasse a tua planilha de fluxo de caixa no último dia que eu falei contigo. Quer saber se tava viajando junto? Pois é. Aí, quando eu penso assim, agora eu vou voltar, vou me reunir, não, eu tenho que esperar eles atualizarem a planilha para eu poder entender o que aconteceu. Sim. Quer dizer, no final é como se fosse assim, lá vem ela vai brigar. E aí eu acho engraçado também que eu chego, meu Deus, vai dar uma bronca hoje, porque eu não fiz nada do que tu mandou. Então, mas é porque, né, o empresário tem tanta coisa durante o dia que ele vai priorizando. Isso. E se não tem alguém lá pra cobrar, ele acaba não fazendo. Mas é quando você descobre que é aí que você consegue, talvez, ganhar mais, ter mais tempo, né? E escolher, ou poder escolher no que você quer investir e usufruir, né? Isso. Não, é assim, é uma vida antes e uma depois. Depois que tu organiza o teu financeiro e tu entende onde vai o dinheiro. É uma tranquilidade. Eu falo pra eles, quando a gente começa a alimentar, vai a entrada, a saída, o mês inteiro, não bateu isso. Não. Quando chega no final do mês, que eu pego e mostro pra eles o fluxo de caixa e o DRE gerencial, que é o demonstrativo do resultado, olha aqui a mágica, eu vou mostrar pra vocês uma mágica que aconteceu. E aí eu mostro tudo, como que entrou, como que saiu, pra onde foi, o que que aconteceu, se sobrou, se não sobrou. Aí eu disse, uma mágica parece, mas teve muito trabalho por trás, né? Claro. Pra conseguir. E aí, a pessoa, eu digo que tem que ficar viciada naquilo dali. De não poder mais tomar decisão sem olhar aquilo dali. E não é que ele só pode tomar as decisões baseadas naquilo dali. É que eu falo assim, primeiro vamos fazer as contas, depois a gente decide. Se é viável, fazer um investimento, mudar alguma coisa no ramo da empresa, uma ampliação e tal. Se é viável, ok, é viável, vamos lá, tu tá seguro, não tem problema. Se é inviável no momento financeiramente, eu preciso, então vamos pensar, tenta me convencer. Sim. Tem alguma estratégia? Sim. Por que tu queres fazer isso agora? Porque tu vais ter um retorno lá na frente? Aí a gente muda o foco. Faz um estudo disso. Isso. Só que sempre, não se toma uma decisão sem fazer conta antes. Claro. E o outro lado seria antes. O planejamento estratégico. Aí não é que é antes, não. né? Não. Se eu quero abrir uma empresa. Isso, aí tu vai fazer um plano de negócios. Tá. Aí é diferente. Diferente. Aí então, tu tem que fazer pesquisa de mercado. Isso você faz também? Não. Isso eu não faço. Planejamento de empresas que já estão em operação. E ele faz um planejamento estratégico do que ele quer para a empresa dele ao longo do tempo. Eu estou fazendo um agora. Geralmente a gente faz o planejamento estratégico no final, mais para o final do ano. Lá para outubro, novembro, dezembro. Para o próximo ano. Essa empresa, ela mudou de endereço.
E ela disse, quando eu mudar de endereço, eu quero fazer um planejamento estratégico, porque nós não temos nem a missão, nem a visão, nem os valores da empresa. E eu quero me planejar para o próximo ano. Então a gente começou, faz umas 3 semanas, para esses 4 meses, de setembro a dezembro, e já para o ano que vem. Então a gente faz análise a gente chama de análise SWOT, que é de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Entrevistei todos os funcionários. É uma empresa pequena, uma empresa que tem um faturamento bom, mas é uma empresa com poucos funcionários. Entrevistei todos os funcionários, vi as dificuldades, aí já conversei com os gestores, aí a gente está nesse processo. Aí ontem a gente estava delineando a missão, a visão, os valores da empresa. É um planejamento assim global mesmo. Global, é de toda a empresa. De todos os setores. Isso. Aí na semana que vem a gente começou a pensar na estratégia. Aí quando eu digo que é do número, eu disse quanto que a empresa é capaz de faturar até o final do ano por mês. Tu não vai me dizer, eu preciso saber o que é possível. Sim. Não pode ser fácil, mas não pode ser impossível. Sim. Eles trabalham com um sistema de produção. Eles têm uma capacidade produtiva. Sabe até onde pode chegar. Até onde pode chegar. Mesmo pagando hora extra, tal, até onde consegue chegar. Vamos no limite. Mas não vamos extrapolar esse limite, porque aí vai ser frustrante. Sim. Não vai conseguir Não vai nunca. chegar. Assim, vamos tentar achar o topo. E aí, depois da gente achar o topo, aí ontem eu fui embora, eles iam fazer uma pesquisa sobre isso essa semana. Quando a gente achar o topo, quanto que eu consigo faturar, aí a gente vai trabalhar no financeiro, nas compras, no comercial, o que cada setor tem que fazer para atingir aquele topo. Você desenha isso pro empresário. Isso, junto com o empresário, com quem trabalha em cada setor. Sim, para ser realidade daquela empresa. Para ser a realidade daquela empresa. E aí a gente vai buscando aquele número, né? Inclusive o financeiro entra ali. Geralmente, eu gosto de colocar assim, um faturamento tal, com uma lucratividade de tantos %. Porque aí tu tem que mexer em tudo, tu tem que vender mais e economizar. Sim. Deixa todo mundo doido. Depois Aí essa a gente vai fazer provavelmente pro ano que vem. Que aí eu vou fazer desses 4 meses e em seguida já pro ano que vem. Então quando chegar no ano que vem, a gente vai ter que trabalhar bem forte na parte financeira junto. Porque a empresa tem que ter mais lucratividade. Sim. Eu acho que isso é muito a realidade do Brasil, né? Dos empresários. Não planejar. Começar, né? Na pandemia aconteceu muito, né? De muita gente migrar da CLT para pequenos negócios porque não tinham o que fazer. Então surgiram muitas empresas de maneira atropelada, né? Sim. Sem planejamento. E a maioria já fechou, né? E já fechou, né? Não conseguiu. Mas é engraçado que a gente vê também empresas grandes fazendo isso, né? Então é um planejamento geral, né, Isa? Não é só esse plano de negócio de início. É depois já o funcionamento, funcionamento tudo. da empresa. Tu não pode ficar... O empresário, ele tem muita mania, costume, hábito de ficar apagando fogo, né? Ele tá sempre na loucura. Vende aqui para pagar o boleto lá? Vou vender tal para poder pagar a folha? Não, bem, para, senta, te planeja. Nem sabe se tá ganhando para trabalhar, se está pagando para trabalhar, né? Numa maneira bem... Isso, e ele vive no rolo, né? Aquele dinheiro, ele fica girando. Sim. E ele não percebe. Às vezes se engana. O que antes ele podia pegar um prazo de 30 dias do fornecedor, ele começa a ver que ele precisa de um prazo de 30, 60, 90, 120. E aí é onde ele vai se complicando. Claro. Né? E aí eu tenho uma empresa que eu estou acompanhando e ela estava ótima. Ela só me chamou porque ela queria expandir. Aí a gente começou a organizar. E de uns meses para cá eu tenho sentido uma quebra ali de caixa. Não tem nada de errado ainda com a empresa. Mas aí, meu papel alertei, olha, a gente vai ter que tomar algumas providências. Eu preciso entender melhor isso daqui. Porque agora não tá tendo problema. Mas eu preciso saber se vai acontecer um problema lá no futuro. Sim. Porque aí não adianta depois chamar quando o problema já tá instalado, né? Claro, exatamente. Até falei comigo, não sei se vocês podem botar isso, a minha psicóloga, ela é neurocientista, ela também é empresária, então ela tem tudo a ver comigo, a gente fala de negócios, né? Sim. Quando não falo da Clara, né, que é a minha psicóloga. Quando sobe no espacinho, eu falo de empresa. Aí ela dizendo assim, mas é igual o psicólogo,
eles, que eu tava contando um problema de uma empresa que tá com endividamento lá em cima, eu não sei o que vai fazer, eu não consigo, foge da minha alçada. Sim, escolhas que eles estão fazendo. Foram coisas que aconteceram, ele tá com um endividamento muito alto, eu não sei como ele vai resolver aquilo ali. Aí ela disse assim, tá, mas é igual o paciente que chega com o psicólogo com tipo assim, doido. Já na última. E quer que a gente resolva. E rápido. Assim, igual o paciente que chega pro psicólogo doido e quer que a gente resolva. Pô, por que ele não tomou atitude lá atrás? Antes, né? É verdade. É bem isso mesmo. E a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, né? Porque, assim, é uma coisa que talvez teria que ter já nos colégios, para as crianças, essas noções de administração. Sim. Né? Para eles já saberem, tem a questão financeira, hoje já tem em algumas escolas, mas isso não é da nossa cultura. Não é natural nosso, né? Não, existe uma cultura muito errada que está mudando. Graças a Deus tem uma turma muito boa aí empreendendo e colocando na cabeça das pessoas que ganhar dinheiro é bom. Sim. E tu pode ganhar dinheiro honestamente. Porque a gente cresceu escutando que dinheiro era sujo. Que dinheiro é sujo. Que o empresário que tem lucro, ele tá roubando. Sim. Né? Meu Deus, que absurdo. E isso, a gente cresceu com isso. Isso está enraizado na nossa cultura. E aí, se o cara troca de carro porque ele se matou de trabalhar, olha lá quanto que ele não roubou para poder trocar esse carro. Isso da onde? Ou que sorte. Ou que sorte, né? Que passa, né? Meu Deus, esse teve sorte. Esse teve sorte. Depois de 20 anos ele acordou e teve sorte. Bem isso mesmo. Teve sorte de acordar cedo todo dia. Eu sou muito tu é o resultado do que tu faz. Sim. E assim, ouvindo você falar aqui, que você já falou antes, eu acho que você lida com isso de uma maneira muito tranquila, muito leve. Não, né? Não sei qual que é o feedback dos teus clientes. Deixa eu sair do meu. Não, mudou lá. Ambulância. Dos teus clientes. Mas assim, parece que as coisas se tornam mais fáceis. Já tô aqui pensando lá na minha escola, já tô pensando na empresa, o que eu vou fazer até nas minhas contas, né? Naquele dia do workshop já mudei várias coisas. Que legal, né? E aí você já começa a perceber que você tem um poder de escolha do que você vai fazer. Isso, né? Isso, um poder de escolha. E outra coisa que eu acho que eu passo muita tranquilidade pro meu cliente, primeira coisa que eu falo quando eu chego na frente dele, que eu digo assim, pode se abrir comigo. A profissão do empresário é uma profissão muito solitária. Porque pelo fato desse negócio de ganhar muito dinheiro é feio, ele não fala quando ele vende bem, quando ele tem lucro, quando ele começa a crescer, porque ele tem medo que alguém vá pegar emprestado, que alguém diga que ele está roubando, então ele fica quieto. Sim. Quando ele está com dívidas, ele também não fala para ninguém, porque ele tem vergonha, né? Não vamos comprar de mim porque estão dizendo que eu estou com dívida, né? Então ele sofre sozinho e às vezes ele não conta nem em casa, porque chega em casa, ou tem o marido, ou tem a esposa que estão com os filhos e não querem sobrecarregar. Sim. E aí ele sofre sozinho. Então quando eu chego assim, pode contar para mim tudo o que passa. É a terapeuta da empresa. Sim. Eu fui dar essa aula numa disciplina de consultoria empresarial e eu disse para eles, o que vocês têm que aprender? A escutar, a ouvir, a ser paciente e estudar muita psicologia, que é o que eu faço hoje. Eu leio livros de psicologia financeira, eu leio livros de psicologia para aprender a deixar, aprender a deixar ele tranquilo. Eu preciso mostrar para ele que tudo faz parte. O endividamento faz parte, a não vender um mês faz parte, sabe? A falta de caixa faz parte, não é porque não teve lucro num produto. Que calma, que é tudo dinâmico. Tu pode mudar o rumo do negócio todos os meses. Não é nada que é estático, é definitivo, sabe? E eu acho que eu passo essa tranquilidade para o meu cliente, que eu vejo muita coisa, eu vejo de tudo. Porque a maioria deles não tem formação, né? Isso. Alguns têm formação em outra área, não tem administração. Quem tem formação em administração dificilmente me chama. Sim. Porque ele sabe. Mas até profissionais, né? Médicos, dentistas, precisa alguém para administrar. Pior pessoa para administrar negócio, né?
Sim. Médico, é dentista, Porque é é outra advogado. área. E eu falo pra eles, tu não tem que saber. Não tem que saber. Tu não tem que saber nada disso, tu tem que saber fazer. Agora, tem sentido, e isso acontece, tá? Um médico, um dentista, sentar na frente de um computador e preencher planilha. Poxa, o cara estudou tanto para fazer o que ele faz, para sentar na frente do computador e preencher planilha. Vai pagar alguém para fazer isso. E só controla. Exatamente. Né? Tem que gastar o tempo dele ganhando dinheiro fazendo o que ele sabe. Fazendo o que ele sabe. Né? Exatamente. E é esse hábito também que tem que aprender aqui também é algo que tá mudando, mas também esse medo de contratar alguém vai mexer no meu dinheiro. Vai ficar sabendo o que eu faço, vai saber quanto que eu ganho. Não, é o trabalho da pessoa. Claro. Né? É que nem um advogado. Médico que você vai, tem toda essa questão de sigilo, né? Então, e assim, o que você poderia dar de dicas, então, assim, algumas dicas, assim, específica para os empresários, para quem tem empresa, pequena empresa, média, grande, que tá passando aí por algumas dúvidas ou dificuldades nessa parte de controle, ou do planejamento, ou do financeiro, alguma coisa assim, que no teu Instagram tem bastante coisa legal, tava olhando bastante ontem lá. Vamos seguir aí a Isa pra gente ver que ela sempre dá dicas bem legais. Dando dicas. E assim, eu falo que eu gosto de gravar dirigindo, porque às vezes eu saio de um cliente e eu tô com aquilo tudo na minha cabeça. E aí eu gosto de compartilhar o que eu acabei de viver no dia a dia, ou eu tô pensando que eu tenho que falar. Claro. Para os empresários, o quê? Tenham calma, sejam pacientes, tenham controle, pega o controle, não fica deixando para depois. Tem amigos, né, que dizem assim, eu sou doida para te contratar, mas as minhas contas são tão desorganizadas que eu não tenho coragem. Não, querida, eu faço isso, exatamente isso. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha. E nunca ache que é um absurdo. Porque tem sempre pior. Tem sempre pior. Tem equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Nunca coloque todas as tuas fichas só na empresa. Tenha uma vida fora da empresa. Não pode achar, a empresa só depende de mim. Não. Te organiza para isso. Para poder tu ter uma vida um pouco mais tranquila. Claro que existem momentos da vida da pessoa que ela precisa se dedicar um pouco mais. Mas trabalhe para poder ter essa tranquilidade. Para poder uma sexta-feira de tarde sair mais cedo, pegar o filho na escola. Ter um objetivo, daí fica mais fácil, né? Isso, ter um objetivo. Saber onde quer chegar também, né? Isso. E saiba exatamente onde é que está indo o teu dinheiro. Aonde ele entra, onde ele sai. E isso é fácil de organizar, tá? Não é tão... É fácil, que eu digo assim, ele é puramente operacional. E hoje a gente tem muitas ferramentas que ajudam, né? Isso. Gente, eu peguei para um cliente que ele não queria gastar um software da Conta Azul que paga tipo R$200 por mês. Uma empresa que é R$200 por mês. Sim. Para saber direitinho o que está acontecendo. Para saber aonde que entrou, onde que saiu. Como era uma empresa, era uma prestadora de serviços que não tinha necessariamente que ter um software específico, eu disse, pega esse. Eu fui pesquisar. Ali tu consegue saber todas as entradas e saídas, conciliações bancárias. A gente já consegue ver no final do mês para onde foi todo o dinheiro. Sim. E aí, pegando esse gancho aí, a gente também pode usar tudo isso para as finanças pessoais. Com certeza. Mesmo quem não tem empresa, que trabalha para alguém, é CLT, ou vai querer começar a empreender, ou até para os jovens que ainda nem estão trabalhando, né? Assim, você fazer esse controle ali. O que a gente poderia falar, assim, aquele dia do workshop, você deu várias dicas de aplicativos pra gente colocar ali. Meu Deus, eu esqueci o nome dos aplicativos tudo. Eu uso minhas economias. Minhas finanças, não tem? Eu acho que tem. Mas se botar aplicativo de controle financeiro no Google, vai aparecer vários. E todos são muito parecidos. Então você tá ali no celular com ele, tudo que você for gastar, você coloca tudo. Só tem uma coisa que eu faço, assim, que eu tenho uma planilha separada do meu cartão de crédito. Porque eu não boto assim toda vez que eu gasto no cartão de crédito e anotar lá. Tá. Aí quando vence a fatura do meu cartão,
e hoje eu pago tudo no cartão de crédito, eu boto numa planilha assim, tudo que foi de restaurante, tudo que foi de farmácia. Você destrincha o cartão de crédito. Isso, da mesma forma que na empresa a gente tem que dividir as despesas em categorias, que é o que eu mais falo, né? Sim. Folha de pagamento, aluguel, né? O custo fixo, variável. Na tua vida pessoal também, tu tens que saber quanto que tu gasta de farmácia, quanto que tu gasta de supermercado, quanto que tu gasta de restaurante, quanto que tu gasta com o filho. Aí é para isso que serve esse software. Sim. Quando chega no final do mês, ele vai te mostrar o resultado. E aí tu sabe aonde que tu tá gastando mais e aonde que tu deve segurar. Onde que você pode economizar. Eu divido, meus maiores gastos são com restaurante e supermercado. Sim. E aí eu sei ali, no mês que eu sei que eu tenho que dar uma segurada, eu sei que é ali que eu vou precisar mexer. Segurar. Que é ali que eu vou segurar. Sim. Pra poder ter aquele 50, 50, 30, 20. 30, 20. Né? E também falo assim, a pessoa tem que fazer esse planejamento, porque ela não vai passar, o CLT, o cara que tem uma empresa pequena, ele não tem que pensar que ele vai fazer isso a vida inteira. Ele tem que juntar um dinheiro para quando ele chegar mais velho, ele poder investir esse dinheiro, que tenha um retorno para ele, que ele possa trabalhar menos ou deixar de trabalhar, ou montar um negócio e fazer a roda girar. Sim. E aí você indica, assim, tô conseguindo pegar esses 20% e fazer uma reserva aí. Você indica colocar, para quem não entende nada de investimento, né? Nunca colocou em bolsa, nunca colocou num fundo, não tem um valor ainda ali que dê para fazer um investimento imobiliário. Você acha que é melhor colocar na poupança do que não colocar em lugar nenhum? Ou não? Não, na poupança em lugar nenhum é a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que eu queria que você falasse. A poupança em lugar nenhum. Não, e aí eu almoço toda semana. É melhor colocar no porquinho em casa. Botar no porquinho. Eu almoço toda semana com minha prima, que veio dizer pra mim que tem dinheiro na poupança, eu não acredito. Aí isso também não bota. Porque você perde pra inflação. Perde pra inflação. Se deixar na poupança. Se deixar na poupança. Então assim, mesmo que seja pouco. Pouco. Ó, o que dá pra fazer que é legal? Hoje em dia, o Brasil atualmente tá com a taxa de juros alta ainda. Mesmo baixando, tá com a taxa de juros alta. Então, o que é interessante? Coloca numa renda fixa. Mas numa renda fixa que tenha um pouco de liquidez, que tu possa, se tu precisar vender, tu tira. Tá rendendo, qualquer renda fixa hoje, mais ou menos, tá rendendo 1% ao mês. Não precisa pensar muito. Sim. Aí abre conta numa corretora de investimentos, aí tem a XP, tem a EQI aqui, que está crescendo um monte. Abre conta, tu vai ter um assessor, coloca um pouquinho, que seja 100, 200, 300 reais. Deixa nessa renda fixa. Quando começa a ter um valor um pouco mais alto ali, que aí começa, se tu não precisa mexer, vai tendo a mágica do juro composto. Sim. Né? De 100 reais Juro que tu investiu, vai te render R$1. No outro mês não é 100 reais que tu tens, é 101. Vai dar mais R$1,10. Claro. E assim vai indo. E fica de olho quando aparece uma oportunidade de um imóvel. Sim. Por exemplo. Aí tu começa a juntar a entrada para investir num imóvel. Sim. Que possa ser um imóvel só para investimento, como pode ser um imóvel que tu queira morar daqui a uns anos. Exatamente. Então compra um imóvel comigo. Isso mesmo. E vai juntando, porque assim, também tu não pode botar tu tem pouco dinheiro. Tu investir tudo de uma vez num imóvel pode ser arriscado. Se tu precisar desse dinheiro, tu não vai ter como ter liquidez imediata. Tu vai precisar vender o imóvel. Né? Mas é interessante tu ter um rendimento de um imóvel e tu ter uma reserva fora isso. É muito bom, né? Nem que seja pouco, mas tem que fazer essa reserva. Mas tem que fazer essa reserva. Não dá pra gente... E aí, se tem essa reserva, uma reserva de emergência ali, acontece um acidente, acontece uma doença inesperada, tu não precisa perder sono, porque tu vai ter aquele dinheiro separado. E principalmente pegar dinheiro emprestado em banco, pagar juros, se endividar no cartão, né? Isso, que é a pior coisa que tem, né? É bem isso. Então, aí você falou do cartão, também é uma outra coisa que eu acho que todo mundo tem dúvida. Usa ou não usa o cartão de crédito? Você falou que usa bastante, né? Então, assim, um monte de gente fala, eu não posso ter cartão de crédito, eu não faço nada no crédito. E muita gente só usa o crédito. É porque assim, né, gente? Tu usa pagar no débito uma coisa que pode estar gerando
um juro para ti, todo banco hoje tem aquele rendimento automático da tua conta, né? O dinheiro fica ali rendendo todos os dias. Sim. Pelo menos o meu do Banco do Brasil é assim. Uhum. Um pouquinho que seja. Ele pega e volta, né? Pega Uma e coisa volta assim. todo Uhum. dia, né? Mas isso, por que a pessoa tem que aprender a ser controlada, né? Sim. Em qualquer tipo de... né? Se você é cartão de crédito, débito, qualquer coisa tem que ser controlado. O cartão de crédito, ele tem vantagens, porque tu consegue pagar só daqui a 20, 30 dias, enquanto o dinheiro tá lá na tua conta rendendo, né? Te permite saber exatamente aonde tu tá gastando o dinheiro, porque aí tu pode, aí vai dizer na fatura. Te permite ganhar milhas, que tu pode depois trocar por viagem, tu pode vender, tu pode comprar, tem, né? Cashback, tu pode ter cashback. Quer dizer, ele só te traz vantagens, desde que a pessoa seja controlada. Saiba controlar. E aí, né, pra mim, eu não vejo sentido a pessoa não usar o cartão de crédito. Sim. Mas claro, tem pessoas que não conseguem, né? Só porque se tu não pagar a fatura, aí é um tiro no pé, né? Sim, o juro é altíssimo. Então tem que... É melhor usar, mas tem que controlar. Mas tem que... É bem isso. Como Né? sempre, né? A gente não falou de controle... Em tudo. Entrevista inteira. A conversa inteira. Conversa inteira, exatamente. Controle financeiro. A pessoa tem que aprender, né? E isso desde pequeno, né? Desde pequeno, porque as crianças mesmo hoje falam, né? Vou passar no cartão. A gente tem que explicar, né? Que tem que ter dinheiro pra pagar o cartão, que não é só o cartão. E agora o tal do Pix, né? A minha filha só, mãe, faz um Pix. Assim, gente, eu tô olhando meu extrato do banco, só tem Pix pra vocês duas? Sim, agora é isso, né? Nem é crédito, agora é o Pix. É o Pix, Exatamente. E a criança, desde pequena, ela tem que aprender. E como precisava ter nas escolas, né? Como precisava ter nas escolas. Precisava mesmo, essa educação financeira e de administração também. Isso. Mesmo que a pessoa não queira ter a sua empresa. Mesmo assim, teria que ter noções de administração. Noção de administração. E é isso, para crescer sabendo que o dinheiro existe para fazer... Existe, é muito bom. Muito bom, para botar ele para trabalhar pra gente. A gente não pode ser escravo dele, ele tem que trabalhar para nós. E isso se aprende na escola. Sim, né? Exato. Deveria, né? Se aprender na escola. E tu imagina assim, ó, quantas crianças poderiam mudar a vida dos pais se aprendessem a mexer com dinheiro. Exatamente. Né? Tem pais que não tiveram essa oportunidade, agora já estão velhos, não querem mais saber. Quantas crianças numa escola poderiam aprender? Exato, é verdade. Algumas escolas já têm, né? Mas não é a maioria, então não é uma realidade aqui nossa, né? Não. Eu sou consultora credenciada do Sebrae. Muitos clientes chegam até mim, a maioria dos clientes chegam até mim por indicação. E quando eu converso com esse cliente, se ele não tem muitas condições para pagar, eu consigo fazer pelo Sebrae. E aí qual que é a vantagem? Porque existe isso, né? Eu posso oferecer o meu cliente para o Sebrae. Eu levo o cliente para o Sebrae. E qual que é a vantagem? É que o cliente paga para o Sebrae e o Sebrae é que me paga. Sim. E o cliente tem a vantagem, ele pode pagar em 10 vezes no cartão. E o Sebrae, assim, o Sebrae, ele tem alguns programas gratuitos. Ele subsidia, né? De diagnóstico, plano de negócio, algumas coisas, e direciona também. Isso, né? Inclusive eu estou participando de um projeto de crédito e finanças do Sebrae, que o Sebrae ele tem o FAMP, um fundo de aval para micro e pequenas empresas. Ele dá garantia no banco. Ele paga a garantia, o empresário não precisa botar toda a garantia no banco para pegar um dinheiro. E aí agora eles estão chamando os consultores para a gente dar um auxílio, uma consultoria para o que a empresa vai fazer com aquele dinheiro. Olha que legal. Olha que legal. E aí isso não tem custo. Que legal. Então legal, não tem desculpa para controlar seu dinheiro da sua empresa. A gente tem aplicativo, a gente tem incentivo do Sebrae, a gente tem a Isabela, né? Então pode falar teu Instagram, mas eu vou colocar ali. Meu Instagram é isabela.consultoria. Isabela com S e um L só. Isso aí. Isa, eu adorei nossa conversa. Adorei, assim, adoro ouvir você falar. Gosto do jeito que você fala, assim, de uma maneira fácil, tranquila. E realmente, é só começar. É só começar a fazer. E você vai ver como muda. Isso. Tanto as finanças pessoais quanto da empresa. Porque às vezes a gente não consegue nem saber quanto ganha. Não. Né?
A maioria Então, não sabe. hoje é muito mais fácil, não precisa mais anotar no papelzinho, tem muitas ferramentas aí. Então, entre em contato com a Isa e eu quero agradecer muito mesmo de você ter participado. Foi uma conversa muito legal. Eu que agradeço, adoro falar. Adoro também, te adoro, porque é uma empreendedora também, né? A gente se conhece ali do Núcleo das Mulheres. Adoro mulheres assim, dinâmicas, que não param, que estão sempre Fazem mil coisas ao mesmo tempo, eu né? gosto de estar rodeada de gente assim. Isso aí, gente. Então, obrigada. Segue aí a Isa, continuem acompanhando o nosso podcast, tá bom? Tchau. Beijo.